Fala pessoal, bom, para quem me conhece, né, da internet, do TikTok ou até mesmo da vida pessoal, sabe que há mais ou menos 2 anos atrás eu acabei me envolvendo numa confusão muito grande, onde eu defendi uma influenciadora e essa influenciadora acabou vindo a me acusar de um crime hediondo que nunca aconteceu. Hoje, depois de 2 anos, após 2 anos tudo isso ter começado, né, que foi 9 de maio de 2023, hoje, finalmente eu faço o meu pronunciamento final, tendo, por fim, a baixa do meu inquérito policial, não só pela Polícia Civil de São Paulo, mas também pelo Ministério Público, o juiz que foi responsável por esse inquérito, e finalmente eu posso colocar isso por encerrado na minha vida. Esse vídeo está indo ao ar agora, às 6h30 da tarde, e eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho. Então, rapaziada, pelo visto, chegou a um ponto final, acabou, se encerrou finalmente toda essa treta envolvendo a Haluka, não vai ter mais? Bom, posso adiantar pra vocês que um desses grandes capítulos acabou se encerrando. Óbvio que ainda tem outros casos acontecendo, outros processos também, como o dela e o Digo. Agora o Digo está processando ela de volta, né, rapaziada? Vocês viram que ela tinha processado ele, só que agora o jogo acabou virando e é o Digo que tá processando a Haluka e também outras pessoas como o próprio Yanni também tá processando ela de novo. E assim, mano, é um negócio, rapaziada, que eu não posso dizer pra vocês que finalmente se encerrou tudo por completo. Talvez em questão de vídeos, a gente não vai ver mais as pessoas, principalmente os principais personagens, fazendo vídeos sobre. Talvez no máximo a própria Haluka vá fazer um vídeo pra se pronunciar, pra tentar responder esse vídeo do Yanni. Agora já pelo outro lado, o próprio Yanni, ele disse que ele não mais fará vídeo. No máximo as pessoas vão ficar sendo atualizadas por coisas que, sei lá, dá pra gente acessar. Tipo, no processo mesmo, quando ele fica público, qualquer pessoa pode ver ali e tipo, vai ficar ciente do que tá acontecendo. Mas enfim, rapaziada, vocês sabem que há muito tempo já acontece toda essa treta, esses processos também, onde um tá processando o outro e, tipo, tudo começou com a própria Haluka processando essas pessoas. Um dos principais foi o Yanni, onde ela fez acusações bastante pesadas contra o cara e, tipo, foi uma parada que surpreendeu todo mundo na época, porque ele era a única pessoa que estava do lado dela tentando ajudar. E vocês sabem, né, rapaziada, naquela época ali tinha que ser muito corajoso pra você estar do lado da Haluka. Ela era, e atualmente ainda é, uma das pessoas mais odiadas de toda a internet, porque, pra ser bem sincero, eu nunca tinha visto um cancelamento igual aquele do Haluka, mano. Foi um negócio assim que, mano, não dá pra explicar, um negócio parado assim, inexplicável. Mas enfim, mano, o Yanni depois, ele meio que se precipitou, né, pra comentar a respeito desse assunto, porque ele já sabia que a Haluka ia fazer esse pronunciamento e acusar ele de ter tentado estudar ela. E dito e feito, ele falou na live, ele comentou e deu sua versão já pra mostrar suas provas e tal. De fato, mano, dava pra gente ver que os dois eles tinham uma ligação. Não seria, eu acho que novidade pra ninguém tentar adivinhar que eles estavam em relacionamento, porque era o que dava a entender já, né, mano. Tanto é que nas conversas que o Yanni tava mostrando lá do WhatsApp com a Haluka, tipo, os dois já estavam no relacionamento, ela tava morando com ele, então de certa forma eles já eram íntimos, sabe? Mas enfim, muita coisa aconteceu, passou alguns anos e tivemos o desfecho final aqui de toda essa história, de todo esse processo envolvendo eles dois. E foi agora do Yanni conseguindo na justiça que esse processo que a Haluka tinha feito contra ele, acusando ele de ter estudado ela, fosse arquivado. Ou seja, esse processo que a Haluka tinha acusado o Yanni de ter tentado pegar ela à força, foi arquivado pela justiça. Então, cara, podemos dizer que aqui o Yanni ele conseguiu uma vitória bastante importante. E agora meio que pra fazer um desfecho final de tudo isso, Yanni acabou mostrando todo o seu lado. Tipo, a Haluka, ela sempre comentava a respeito dessas situações em todo lugar que ela ia, seja em lives, em podcasts ou até mesmo em vídeos. O Yanni, ele não tava se movimentando em nada, sabe? Principalmente assim, se tratando em relação a vídeo. Eu já vi ele comentar uma vez ou outra, mas não do jeito como deveria ter sido. E então, ontem, quando ele soltou esse vídeo, ele falou de várias situações bastante importantes que aconteceu durante todos esses anos, desse processo entre eles dois, e também ele disse que estaria processando o Haluka de volta, principalmente por causa de todo o dano causado a ele, né, rapaziada? E tipo, isso aqui seria meio óbvio que ia acontecer, né? Pra vocês terem uma noção, a Haluka tá sendo processada pelo Yanni em um valor aproximadamente de mais de 100 mil reais, cara. Então o negócio aqui, de fato, ficou bastante feio pra ela. Teve várias outras situações e momentos que ele também comentou nesse vídeo. Já adianto que não é um vídeo de enrolação não, mano. Yanni, inclusive, ele vai direto ao ponto no começo ao fim. Ele mostra tudo detalhado, sem aquela coisa lá que era aqueles dossiês lá quando ele fazia com a Haluka, sabe? Aqui é um negócio totalmente diferente e, tipo, sem enrolação. O que deixa tudo melhor e mais dinâmico e até mais fácil das pessoas entenderem.
Ou seja, a Raluca tentou me imputar um crime de estupro vulnerável, um crime inafiançável no nosso país, com reclusão de 8 a 15 anos de cadeia. A Raluca mentiu do começo ao fim desse boletim de ocorrência, começando pela data que ela alega que chegou em São Paulo. Ela alega pra polícia que chegou na segunda quinzena de maio. Pra poder desmentir isso, bastou eu pegar os status bancários da minha conta e mostrar exatamente o pagamento entre os dias 3 ao dia 10, que foi a hospedagem do primeiro flat em que ela ficou. Ela também inventou pra polícia que depois, uma semana, eu havia me deitado pelado do lado dela. Só que ela se esqueceu que no dia 5 de maio de madrugada foi quando ela me beijou pela primeira vez após a gravação do dossiê. E pra provar isso, eu utilizei as fotos das gravações feitas naquele dia e também a conversa que ela teve com o André, o Dark, amigo dela, que posteriormente ela também acusou. Diferente da Raluca, eu apresentei fotos, vídeos, áudios, com data, hora, dia, pra provar exatamente tudo aquilo que eu tava alegando. E na maioria das vezes utilizando provas que ela conseguiu criar contra ela mesma. Como, por exemplo, a mensagem entre ela e o Dark. Nas 2 primeiras semanas, a Raluca ficou hospedada em 2 flats distintos. 2 flats alugados por mim. Após a conclusão dessas 2 primeiras semanas, eu tentei alugar um apartamento de maneira anual, no mesmo prédio em que eu morava, para que ela tivesse um ambiente só dela. Graças a uma obra do destino, o nome dela foi recusado pela seguradora. No momento em que isso aconteceu, existiam 2 caminhos que poderiam ser tomados. O primeiro deles é ela voltar pra Mojimirim e aguardar lá até que a gente conseguisse pensar em outro plano para que ela pudesse morar em São Paulo, conseguir um outro apartamento. Porque, segundo ela, a família dela extorquia ela, assustava dela, via ela como um cifrão, olhava pro trabalho dela como uma oportunidade de ganhar dinheiro, e pra mim ela construiu uma narrativa de que ela só sofria, que ela só se fudia e que ela era usada dentro de casa em Mojimirim. A segunda opção seria ela continuar em São Paulo, no meu apartamento, até que a gente encontrasse uma solução pra essa situação e que a gente conseguisse de fato resolver esse problema pra ela. Durante esse período que ela ficou no meu apartamento pessoal, eu apresentei pra polícia as provas de negociações que eu estava tendo não só com o zelador do prédio, como também com a seguradora e a parte administrativa pra tentar resolver essa situação. Mas pra polícia, a Raluca inventou uma narrativa onde ela havia sido obrigada a ficar em São Paulo e que eu havia tramado aquela situação contra ela. Raluca, você lembra que você chorava e você esperneava igual uma criança birrenta, pedindo pelo amor de Deus pra ficar em São Paulo? Pra no final das contas você agir como uma enorme mau caráter. E eu ainda falei pra você, relaxa, se você quiser ficar, você pode ficar, não tem problema. E agora, é engraçado, né? Eu que não queria nada contigo, me vi obrigado àquela situação onde você ficava o dia inteiro se esfregando em mim, se oferecendo pra mim, de todas as maneiras, tentando chamar minha atenção, pra no final das contas, quando eu te dou um pé na bunda, você inventar a história mais absurda de todas. Bom, rapaziada, podemos dizer que pelo menos assim, em vídeo, não teremos mais respostas do Yanni ou ele fazendo algum tipo de dossiê ou de novo querendo expor a Raluca aqui na internet. Eu acho que não vai ter mais, né? A não ser que a Raluca venha aqui e faça um vídeo totalmente desproporcional e que passe dos limites, aí talvez ele vá fazer algum outro vídeo e responder. Eu acho que isso aqui não vai acontecer mais. Só que teve outra coisa que acabou acontecendo aqui já lá pro final do vídeo do Yanni que eu achei bastante interessante dele ter mostrado, porque eu não tinha visto aqui antes, ou se ele já tinha mostrado, a gente não sabia, que era das tentativas que a Raluca tentou, na verdade não tentou, né, que ela conseguiu invadir suas contas, tanto rede social, ou também contas de banco, mano. Cara, era bizarro, a Raluca tava postando lá com um cara que acabou meio que respondendo ela em relação a isso, só que se vangloriando, divulgando ali que ela tinha acesso às redes do cara, tanto do YouTube, como também de outras coisas relacionadas a dados financeiros, enfim, tipo, a guria estava se vangloriando numa tentativa de estelionatário. Cara, isso daqui não faz o menor sentido, mano. Tipo, é bizarro, né, quando você fica sabendo a respeito de mais algumas coisas, mais você se surpreende com esse caso. E olha que já faz mais de 2, 3 anos que isso aqui aconteceu, velho. Já era pra gente estar ciente de tudo que já rolou entre eles e também da própria Raluca, mas tem muita coisa aqui que a gente não sabe, né? Fico pensando, se você procurar saber mais a respeito de todas as coisas relacionadas que o Raluca já fez ou ainda faz, você vai surpreender cada vez mais, mano. Porque cada dia uma novidade diferente. Nesses casos, por exemplo, parece que do canal aí do Yanni, ele tinha perdido toda a monetização dos seus vídeos, porque o Raluca, ele mesmo tava se gloriando ali, né? Dizendo que ela ficava sempre tirando a monetização dos vídeos e zoando a situação. Enfim, é bizarro, né, cara? A única pessoa que estava disposta desde o começo a ficar do lado do Raluca foi o Yanni. E até o Yanni acabou sendo apunhalado pelas costas com essas acusações bastante pesadas e sérias contra ele. Mas agora parece que chegou ao fim, né? Ele conseguiu provar sua inocência e aparentemente, né, a gente tá vendo aí que não vai ter mais processo assim da Raluca falando que o cara fez isso, aquilo, outro, porque o processo foi arquivado. Porém, já não podemos dizer a mesma coisa do outro lado, né? O Yanni mostrou aí que ele já se movimentou e está pressionando a Raluca em vários outros segmentos. Então o negócio pra ela ficou bastante feio. Mas enfim, rapaziada, é isso. Aparentemente todo esse caso envolvendo o Raluca e o Yanni em vídeo, eu acho que não vai ter mais. Ele já deixou claro que ele não vai fazer mais um vídeo. Se as pessoas ficarem sabendo dos outros processos, vai ser porque a gente vai estar procurando saber ali, ou porque ficou público. Porque como ele mesmo disse ontem, ele não vai fazer mais vídeos pra comentar a respeito dos processos futuros que ele fez aí contra o Raluca. Tipo, quando tiver algum tipo de atualização. No máximo vocês vão ficar sabendo aqui quando as pessoas acabarem divulgando depois que ficar público, é claro. Mas enfim, é isso, rapaziada. Deixa pra onde vocês aí nos comentários o que vocês acharam aí desse vídeo final do Yanni. Eu acho que foi válido porque ele tinha sim que mostrar o seu lado da história, tudo que aconteceu com a vida dele. Ele perdeu muitas coisas, né, mano? Ele deixou bem ciente aí que até empresas, sócios, muitas pessoas acabou se afastando dele depois dele ter se envolvido com o Raluca, depois de tudo isso aqui ter acontecido na sua vida. Então até acho que esse vídeo dele foi bastante válido pra ele mostrar esses pontos e esses lados, principalmente agora depois que esse processo entre eles acabou sendo arquivado, né, dessa acusação que ela tinha feito contra ele. Bom, mas é isso. Agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Abraço e até o próximo.